Qual área da fisioterapia ganha mais, ganha melhor? Para responder nesse vídeo, só abrindo um parênteses, a gente não pode só se preocupar com a parte financeira, só com o dinheiro. Ele é importante, mas se a gente não estiver atuando numa área que a gente acredite, que a gente goste, sinta prazer, não faz o menor sentido. Então, o bom é aliar os dois, o prazer e a parte financeira, tá legal? Então, fechando esse parênteses. Na hora de escolher a área, muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco e existem várias áreas para escolher. Então, das áreas que pagam melhor, eu acredito que não exista uma área que paga melhor, mas normalmente as áreas que pagam melhor, elas têm algumas características e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Primeiro, se você atender um paciente só, uma vez na vida, por mais que ele até pague melhor, você vai ter atendido ele uma vez só e você vai ter que ficar sempre correndo atrás de novos pacientes. Então essa é a primeira característica, lembrando que são 3 fatores que fazem a gente ganhar melhor em qualquer área. Aumentar o número de pacientes, ter mais pacientes, receber mais por cada atendimento, ou seja, pagamento por atendimento, e o tempo que aquele paciente vai ficar com a gente, ou a retenção, ou fidelização, chame como quiser. Então, são esses 3 elementos, ter mais pacientes, receber mais e o paciente ficar com a gente por mais tempo. Eu acredito que este terceiro, que é a retenção ou a fidelização do paciente, é o mais importante de todos. Ah, Arthur, então quer dizer que ter mais pacientes e você receber mais por atendimento não é importante? É importante também, mas pensando em longo prazo, pensando na nossa carreira, por quanto tempo a gente vai atender aquele paciente é uma das coisas mais importantes que tem. Por isso que eu não separo por área, eu separo por características. Então uma característica é atendimentos agudos, a gente sempre tem que ficar correndo atrás de novos pacientes, porque o paciente é atendido, logo ele melhora, esse logo pode ser 1, 2, 10 atendimentos e depois ele nunca mais ele volta. Ou seja, o paciente melhora, recebe alta e ele não volta mais. Então você vai ter que correr sempre atrás de novos pacientes. Por mais que ele pague o máximo possível naquele um ou outro atendimento só, ele vai embora. Você vai ter que continuar sempre correndo atrás de pacientes. Nenhum problema com isso, mas a gente está falando aqui de quais áreas pagam melhor. Então eu acredito nessa estratégia que no longo prazo, pensando em carreira, a retenção de cada paciente é importante, tá? É o tempo que aquele paciente vai ficar com você. Então, eu acredito que pacientes com problemas crônicos, doenças crônicas ou situações de saúde crônicas, aquelas que são de longa duração, são interessantes de serem atendidas, porque o paciente vai ficar muito tempo com você no atendimento. Claro, você não vai atender esse paciente enrolando ele, né? Nada disso. Você vai atender esse paciente entregando o melhor resultado para que ele ou melhore a saúde dele, ou mantenha a saúde dele, ou que evite que piore muito rápido. Basicamente são essas 3 atuações em doenças crônicas, tá? Ou ele melhorar, ou ele manter a saúde dele, ou se caso ele venha a perder, por exemplo, decréscimo por Parkinson, alguma doença assim, que minimize as perdas de saúde, né? E os prejuízos em longo prazo, tá? Então, isso colocado, lembrando sempre pacientes crônicos, nesse contexto seriam mais interessantes do que os pacientes agudos pela essa questão de ficar bastante tempo. E um outro perfil de paciente, é um perfil demográfico, que eu particularmente gosto muito e recomendo, que é o paciente idoso. O paciente idoso, como eu já falei em outros vídeos, ele tem várias situações, vários problemas de saúde crônicos, como hipertensão, diabetes, problema de equilíbrio, algum problema ortopédico, neurológico e por aí vai. E são problemas que não são rápidos de serem resolvidos, não são problemas agudos, dores agudas, são problemas e situações de saúde, de novo, de longa duração. Então, esse tipo de paciente, que é o paciente gerontológico, geralmente ele vai apresentar vários quadros. Pode ser um quadro ortopédico, neurológico e por aí vai, cardiorrespiratório. E esses são os mais comuns, tá? Normalmente vai ser um atendimento ortopédico ou neurológico ou cardiorrespiratório. Ainda mais nos tempos atuais, essa questão cardiorrespiratória, claro, com todo cuidado. Então é interessante como esse paciente não consegue muitas vezes sair de casa pela atual situação, ainda mais, um atendimento domiciliar torna-se ainda mais interessante. Então, no atendimento domiciliar, por exemplo, de um idoso, por exemplo, com problema ortopédico ou cardiorrespiratório, você vai até a casa dele e você vai atender esse paciente por muito tempo. Então, essa é a área que eu acredito que é a que ganha mais, que paga melhor. É o atendimento domiciliar de idoso, porque ele tem problemas crônicos e você vai atender esse paciente por muito tempo, tá? Comenta aqui se você achou interessante essa área, se você já atua nela, se você faz atendimentos domiciliares também e quais áreas de atuação que você sugeriria também para quem está um pouco perdido ou quem está mudando de área ou quem está, às vezes, querendo uma renda extra. Tá legal? Então, comenta aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.